Olá, boa noite, pessoal. Como vocês estão aí? Olá, boa noite. Vocês estão escutando o meu áudio? Dá um oi, dá um ok. Estão conseguindo escutar o áudio certinho? Começando mais uma live aí, galera. Hoje vou falar aqui dos benefícios, tá, da dieta carnívora, tá? E a via glicolítica sem carboidratos, tá? Isso mesmo. Como que a gente consegue ter esse nível de energia sem carboidratos, tá? Pela via glicolítica, tá bom? Boa noite. Estão escutando o meu áudio? Tá bem tranquilo? Boa noite. Boa noite. Se você tiver também alguma dúvida, também pode estar mandando, aproveitando essa live, que seria uma mentoria grátis, tá, galera? Faz tempo que eu não faço lives, né? Então, geralmente, tô um pouco sem tempo, né? Mas sempre tô fazendo à medida do possível, entendeu? E hoje a gente vai falar sobre os benefícios da dieta carnívora aí pela via glicolítica, tá? Sem carboidratos, né? Onde as pessoas sempre me perguntam: cara, eu tô fazendo a dieta carnívora, eu tô treinando, só que não estou sentindo energia, entendeu? Estou sentindo uma queda de energia durante os treinos. Pelo simples fato, né, galera, que ainda, por exemplo, a pessoa não está desenvolvendo, não sabendo utilizar a via glicolítica, né, a via de glicose do seu corpo para fonte de energia, né? Fala, Eduardo, fala, meu querido, minha beleza? E o Eduardo, inclusive, é um dos meus alunos de consultoria que está há um tempo comigo. Ele começou a fazer comigo, ele estava com 62 quilos, era só capa da gaita, vou falar mesmo ao vivo aí. E hoje ele está com 80 e poucos quilos, entendeu? Então, uma evolução surreal, né, dele, essa evolução de massa muscular, entendeu? Claro que o treinamento intenso faz parte, entendeu? Sem o treinamento intenso, galera, não há estímulo muscular, não há crescimento muscular. Não adianta treinar fofo, né? Hoje, inclusive, eu estava na academia, né? Estava analisando algum pessoal, principalmente os homens, né, galera, que estão fazendo, não fazem força, né? Os homens foram feitos para fazer força pelo simples fato da testosterona já estar maior circulante no corpo. E a maioria, né, da grande modernidade, pela essa tecnologia de ficar no treino no celular ali e tal, acaba quando você vê a pessoa nem tá treinando direito, ela tá apenas fazendo, levantando o movimento, entendeu? Então aí por isso que a pessoa não ganha massa e a pessoa não perde gordura, porque não faz força, não tem estímulo muscular, não tem ativação das células de gordura para ser ativada durante o treino, para aumentar o metabolismo basal, entendeu? Então tudo isso faz parte, né, de queima de gordura, de aumento de massa muscular, entendeu? Então a modernidade está estragando um pouco as pessoas. Os homens, a maioria estão um pouco afeminados, sim, não fazem força. E aí, geralmente, o que acontece? Ficam com estrogênio maior e a testosterona circulante menor, porque quando o estrogênio está mais alto, a testosterona baixa. E o homem fica aquele aspecto, com aquela tetinha, tal, com gordura, que é excesso de estrogênio circulante, entendeu? Então treine e faça força, tá? A live hoje não é sobre isso, né? A live hoje é sobre como saber como o seu corpo está utilizando a via glicolítica, né, na dieta carnívora, né? Porque um dos benefícios que a dieta carnívora dá, que ela nos oferece, né? Primeira coisa, reduz as inflamações, né? Então a pessoa ela começa a fazer a dieta carnívora, ela sente que está menos inflamada, então ela tem melhora de clareza mental, né? Ela começa a perder peso rápido, né? Que grande parte desses primeiros quilos de peso são devido que não está consumindo mais carboidratos. Então, quando você consome carboidratos, o seu corpo segura essa água, retém essa água, então você aumenta peso. Então, quando você está na dieta carnívora, que você não tem carboidratos, você não tem mais retenção de líquidos. Então, você acaba perdendo peso. A princípio, os 4, 5, 6 quilos, você está perdendo apenas água, entendeu? A gordura é posteriormente depois, através de um treinamento, através de uma estratégia para queima de gordura. Você tem que colocar a rota do seu metabolismo em favor. Porque se o seu metabolismo não estiver em rota de via de queima de gordura, de via de lipólise, né? Não vai adiantar, entendeu? Daí por isso que muitas pessoas falam: nossa, tô fazendo dieta carnívora e meu peso abaixou, eu estagnei nesse peso. Não é que estagnou, você perdeu primeiro essa inflamação, só perdeu mesmo essa água que estava acumulada, retida quando você consumia processados, quando você consumia carboidratos, entendeu? Então fez que você
ficasse com esse peso maior. Então você desceu os primeiros 8 quilos ali são de água, entendeu? Minha dúvida, começando a dieta, eu acredito que seja dieta carnívora, né? Ou cetogênica, né? Porém com medo de faltar energia pela falta de carboidratos. E também medo de emagrecer mais ainda. É exatamente isso que eu estou falando hoje na live, tá? Hoje o tema da live é dieta carnívora e a via glicolítica sem carboidratos, né? Aonde vem essa glicose quando você não consome carboidratos? Aonde vem essa energia quando você não consome carboidratos, entendeu? É claro que no começo, não sei quanto tempo você está fazendo nessa alimentação, e a dieta carnívora ou a dieta cetogênica, essas dietas geralmente sem carboidratos, até mesmo low carb, leva um tempo para você adaptar o seu corpo a ter uma nova via de energia, uma nova via glicolítica de energia, entendeu? Então, geralmente tem pessoas que se adaptam mais rápido, né? E, geralmente as pessoas que nunca fizeram uma alimentação balanceada, uma dieta, né? Geralmente se já vai direto pro zero carbo, vai sentir essa queda de rendimento, né? Vai sentir essa fraqueza sim nos 4 primeiras semanas, dependendo até umas 6 semanas sim. Você cai o rendimento porque a sua via glicolítica não está ainda funcionando como fonte de gordura, entendeu? E aí no caso, se você falou aí que você tem medo de perder peso, no começo também você vai perder um pouco de peso sim, entendeu? Cortou carboidratos, como eu falei ali anteriormente, você vai ter menos retenção hídrica, porque o carboidrato segura a água no seu corpo, segura peso. Então quando você retira ele, você perde esse peso de água primeiro. Mas depois logo estabiliza, entendeu? Logo, conforme você vai fazendo a dieta, né? Então a cetogênica é uma dieta sem carboidratos, né? Só tem alguns vegetais, então é muito baixo carboidratos. Você vai ter que esperar um pouco essa adaptação do seu corpo, né? É igual um carro, eu vou explicar para vocês. Um carro ele está funcionando a só gasolina. E aí eu quero trocar a fonte de combustível para um álcool. Então é claro que cai o rendimento no começo. Percebe quando um carro é flex, mesmo que ele é flex, quando você está utilizando só gasolina e você coloca álcool, ele já não rende direito, ele começa a ter um desempenho menor, né? Aí a pessoa fala, não, eu comprei álcool, é mais barato, mas aí se parar para analisar e colocar no lápis, acaba gastando a mesma coisa, porque o rendimento do carro cai, então ele não anda, não desempenha da mesma forma que ele desempenhasse se fosse só com a gasolina. Então, a mesma coisa com o corpo, né? Como a gente está, a pessoa está acostumada com uma fonte só de carboidratos durante anos e anos, e aí quando ela corta essa via de carboidratos e começa a utilizar uma dieta sem carboidratos, não tem como já ter uma energia imediata. Tem que passar por esse processo até o seu corpo criar mecanismo, né? E ele acessar a via de gordura do seu corpo como fonte de energia. Leva a adaptação, que é a cetoadaptação, né? O que é cetoadaptação? Com a adaptação, né, que o seu corpo fica em estado de cetose, o corpo passa a utilizar o corpos cetônicos. Para quem não entende o que é corpos cetônicos, são o nosso corpo, quando não tem fonte de energia, o nosso fígado tem que estar o tempo todo puxando glicose de algum lugar para te dar energia, né? Para você não morrer. Então, o fígado, quando não tem uma fonte de energia presente do alimento, ele vai nas reservas de gordura do seu corpo, quebra essa molécula de gordura e coloca na corrente sanguínea como fonte de energia. Então ele quebra essa gordura como glicose. Então a gordura ela se quebra como gliconeogênese, entendeu? Então mesmo sem carboidratos, você consegue ter uma fonte de energia e quando você está adaptado, essa energia é muito melhor. Né? Eu treino em jejum, treino, né? Faço dieta carnívora há bastante tempo. Então eu percebo que a minha energia é constante, né? Sempre eu meço ali minha glicemia, e às vezes eu tô treinando, tá tipo 80 de glicemia, quando durante o treino, eu saio do treino já tá com 100 e pouco. O que é isso? É o meu corpo já acessando minha gordura como fonte de energia e colocando lá na glicose para circular, entendeu? Pode mandar perguntas aí, galera, tá? O tema tá escrito ali, né? Dieta carnívora e como se consegue energia sem carboidratos, que é a via glicolítica, né? Mas se tiver outras perguntas também relevantes, aí eu posso estar respondendo, tá bom? Ainda não encontrei um equilíbrio. Emagreço muito e não gosto de ser tão magra. Porém,
Sinto melhor em relação aos treinos, só não gosto de me sentir magra. Uma dica para não emagrecer tanto. Como toda dieta, como toda alimentação, como toda estratégia, independente se é low carb, se é uma dieta paleo, se é uma dieta mediterrânea, se é uma dieta carnívora, para você aumentar o seu peso, você precisa de calorias, você precisa comer mais, você precisa de superávit calórico. Não se constrói massa muscular, não se constrói, não se aumenta o peso se você, no final do seu dia, você está gastando menos do que você consome, né? É lei da física, não tem como. Até hoje eu queria descobrir ainda uma forma de ganhar músculo fazendo um jejum de 5 dias. Não é impossível, não tem suporte, não tem aporte nutricional para isso, né? Então, se você quer aumentar massa, quer ter um corpo legal, vai precisar fazer o superávit calórico, né? Que seria, no caso, o BUC, né? Comer mais calorias do que o seu corpo precisa. Aí precisa saber como está o seu metabolismo, se ele está eficiente, se ele está responsivo, né? Através de uma avaliação aí, né? Tem várias avaliações que a gente faz. E dentro da minha mentoria, né? Também trabalho com isso, faço toda essa avaliação em você. E aí o link na minha bio ali, só acessar ali que eu passo para você, tá bom? Mas em tese, aumentar a massa muscular, comer mais calorias, né? Por exemplo, agora, estou fora do campeonato, então estou numa fase de aumentar o meu peso e aumentar o volume muscular. Eu preciso de aporte energético, então meus jejuns agora são menores, eu não faço jejum mais longo, entendeu? Meus jejuns são menores, com maior janela de alimentação, né? Porque é impossível uma pessoa fazer uma refeição por dia e ter todo o suporte calórico que... Na verdade, assim, ó, em uma refeição, o seu corpo não dá tempo de você digerir, metabolizar isso. Porque para você crescer, para você aumentar a massa muscular, você precisa de um alimento que te dê, que digere no seu corpo, que metabolize isso e quebra isso como nutrientes. Então, por exemplo, algumas pessoas fazem OMED, né? E aí come uma refeição lá, bem calórica, lá de 1.000 calorias. 70% dessa refeição ela não é absorvida, as pessoas estão viajando um pouco, entendeu? É contra né? Contra a nossa própria fisiologia da bioquímica, entendeu? Como que o seu corpo vai metabolizar? Você não é uma máquina, entendeu? Todos nós somos bioquimicamente iguais, entendeu? Né? Então, assim, a pessoa tá fazendo uma média que aumentar peso, ela não vai aumentar peso, entendeu? E outra coisa, ela vai, tipo assim, piorar a parte do mecanismo da tireoide, né? Vai desregular o mecanismo do TSH, que as pessoas não entendem, né? Que assim, nosso corpo, quando ele passa por um estresse metabólico, onde tem uma escassez de alimentos, ele vai criar um platô. E quando cria esse platô, você pode comer muito pouco e não consegue emagrecer. Não digo que emagrecer, eu falo perder peso. Emagrecer, perder gordura. Porque existem pessoas magras, falsas, que tem pochete, que é aquele acúmulo de gordura. Aquela pessoa que come uma vez por dia, não come direito, e só acumula gordura e só perde massa muscular, entendeu? Então, dentro da carnívora também não tem, mas eu não como carboidrato, independente disso. Na minha prática aqui, clínica, na minha prática, assim, comigo e com meus alunos, durante esse tempo que eu estou trabalhando na carnívora, eu vejo que quem precisa de alimentos para crescer massa muscular tem que fazer mais que uma refeição, entendeu? Diferente de quem é corredor que precisa estar leve, que precisa perder massa muscular. Então, às vezes você vê a postagem dos corredores ali comendo uma vez por dia, fazendo jejum de 3, 4 dias, correndo, mas eles precisam estar leve. Então eles precisam estar no estado catabólico para terem mais eficiência nas suas maratonas. Agora, quem quer um físico estético, quem quer performance, melhorar o físico, precisa de um aporte calórico maior, né? Se você, no caso, não precisa perder peso. Quais carnes você recomenda para obter melhores resultados? Não tem umas carnes melhores que outras. Todas as carnes são iguais, entendeu? Todas as carnes vão trazer ali todos os aminoácidos, todas as vitaminas, né? Todos os minerais que o ser humano precisa. Então, todas as carnes. Aliás, as carnes que têm mais nutrientes são os vísceras, né? Fígado, rins, né? Tudo que for miúdo tem mais vitaminas e minerais do que a carne vermelha normal. E aí, de preferência, segundo colocado seria uma carne mais gordurosa. A carne magra, ela tem muita fibra, ela tem mais proteína do que nutrientes, entendeu? Ela não tem tanto nutrientes como tem na gordura. Todos os nutrientes da carne, uma grande maior parte está na gordura, entendeu? Não está na carne, na fibra da carne, entendeu?
Então, por exemplo, se você... vamos selecionar ali umas carnes legais para você. Seria você comer, por exemplo, ali, ó, carne gordas, cupim, costela, fraldinha, são umas opções boas, entendeu? E no meio desse termo colocar fígado, colocar coração. Aí você está tendo todo o suporte nutricional. Você vai estar tendo todas as vitaminas, minerais biodisponíveis, entendeu? Mas não existe uma carne assim que, essa carne que eu vou comer vai dar resultado, porque senão todo mundo vai... Se tivesse, já teria, né, no caso, vários relatos, vários estudos científicos que, ó, esse tipo de carne, por exemplo, a picanha é a melhor carne para ter resultado. Não tem, porque se for analisar um ovo, se fizer uma dieta só com ovos, também você consegue ter resultado, porque ovos também tem proteína, tem gordura, tem minerais, tem todas as vitaminas disponíveis, entendeu? Então, assim, no mundo animal, a maioria dos alimentos do mundo animal tem todos os nutrientes. Então, pode escolher qual que você quiser, que seja mais palatável para você, que vai te dar resultado. Tem gente que faz carne de segunda e tem resultado. Tem gente que come moela e tem resultado, entendeu? Aí o que vai diferenciar o resultado seria o quê? Como que está o seu treinamento? Se você treina musculação, não faço musculação, só faço corrida e faço um funcional. Como que está esse treinamento funcional? Como que está o estímulo dele muscular? Né? Se o seu caso seria aumentar a massa muscular, entendeu? A gente não pode esquecer do estímulo, porque se você consome proteínas e gorduras e minerais, de que adianta você consumir um monte de nutrientes se não tem a metabolização e absorção disso? Então, para que tenha absorção disso, a metabolização disso, precisa do estímulo. E aonde vem o estímulo? No treino, quando você estimula a musculatura. Independente de qual esporte você faz, se você faz musculação, ou você faz crossfit, ou você faz calistenia, você tem que ter um estímulo para ter a metabolização e absorção desses nutrientes. Senão, o excesso vai só virar glicose na corrente sanguínea e vai gerar gordura, ou o resíduo vai sair pelas fezes, entendeu? Pode mandar perguntas, boa noite, boa noite. Então falando, né, galera, né, falando aí da dieta carnívora e a via glicolítica sem carboidratos, como que é incrível, na cetogênica também, mas na carnívora eu percebo que é incrível você criar um próprio mecanismo do seu corpo, ele é incrível, né? Ele cria o próprio mecanismo de ter energia, então você vai ter energia o tempo todo, mesmo você comer carboidratos, entendeu? Quando você está adaptado, entendeu? Porque aí você tem que estar adaptado, né? Porque a gluconeogênese, quando assim não ingerimos carboidratos, né? O corpo ele vai recorrer a essa gluconeogênese. Que acontece? Vai fazer uma produção de glicose, tá? A partir de fontes que não de carboidratos, seria da gordura, que seria o quê? O glicerol. Muita gente não sabe o que é o glicerol. O glicerol é a quebra de gorduras no seu organismo como fonte de energia. Então é possível sim você só consumir gorduras e não consumir carboidratos e ter essa energia constante. Só que precisa se adaptar, né? Que nem tem muita gente que fala, não, eu tô na carnívora certinho, mas de repente, de vez em quando eu como uma coisa fora, entendeu? Aqui é assim, eu vou te explicar, galera. Você tá 5 dias fazendo alimentação carnívora lá, ó, cetogênica, sem carboidratos. Aí seu corpo tá quase se adaptando para utilizar a via glicolítica sem carboidratos, né? Utilizar a cetose, utilizar ali a sua fonte de gordura como fonte de energia. Aí você vai lá e quebra com uma fruta, aí você vai lá e come um negócio fora, aí come um bolo, aí seu corpo volta de novo a produzir energia, aí entendeu que tem a glicose, né? Porque glicose é fonte rápida de energia, ele entendeu que tem glicose circulante, ele começa a procurar só glicose como fonte de energia. Aí a pessoa volta de novo, cai o rendimento, entendeu? Então fica uma bola de neve. A pessoa vai lá, faz 5 dias de dieta, é quando tá quase se adaptando ali, para ter energia de cetose, a pessoa vai lá e come carboidrato. Aí vem o desânimo, vem a fraqueza, aí vem a fadiga, até o corpo de novo se adaptar. Então você tem que escolher o que você quer da vida, né? Eu não tenho essa seguinte opinião de falar, não, eu sou flexível, eu sou carnívoro, mas faço recarga de carboidrato. Então você não é carnívoro, entendeu? Quem faz carnívora, entendeu? Tem que escolher o que você quer. Não, mas eu tenho vontade. Então se você tem vontade de comer algo fora, fruta, pão, então faz outra dieta, faz a paleo, faz uma low carb, entendeu? Não se engane. Carnívoro só come proteína animal. Não come carboidrato. Senão você fica toda hora... É que na verdade fica bagunçando esse metabolismo, entendeu? Seu metabolismo fica sem entender. Poxa, agora tem gordura com fonte de energia. Vamos acessar a gordura do corpo.
Aí de repente cai na corrente sanguínea uma glicose. É uma coisa jogar um monte de bala pra uma criança, a criança fala, tô louco, tô cheio de bala aqui, vamos usar as balas, entendeu? Então é isso que acontece com o metabolismo, não adianta, ele vai querer a glicose. Né? O carboidrato é uma fonte rápida de energia, colocou na boca, já tem absorção na língua, já cai na corrente sanguínea, já aumenta, né, o açúcar e a insulina já começa a mexer, entendeu? Então é diferente, né? Boa noite, como voltei a comer carne depois de 38 anos, me sinto outra pessoa, incrível, é isso mesmo, tá? Você tá voltando a origem natural do ser humano, entendeu? Que era o ser humano antigamente fazia, comia carnes, entendeu? Eles não tinham outro meios de alimentos, né? Na época os ancestrais tinha períodos, né, que tinha frutas, e era períodos curtos, não era o ano inteiro. Hoje você acha fruta o ano inteiro, você vai no mercado, tem todo dia fruta. Então as pessoas engordam por causa disso, que elas têm carboidrato o tempo todo disponível, então mesmo só comendo fruta engorda, porque tem muita frutose, entendeu? E é o excesso, né? E as pessoas não gastam calorias no dia, as pessoas gastam menos calorias, as pessoas andam muito mais de carro, as pessoas não andam de a pé, as pessoas não fazem mal atividade física, elas vão pra academia e ficam no celular. Então todo esse ambiente conta, né? Fica um ambiente obesogênico. Você não anda, você não vai pra academia, não treina, só come besteira, entendeu? Então o mundo ele tá totalmente obesogênico. Onde você vai, tem alimentos processados. Você vai no posto de gasolina, tem alimento processado disponível na sua frente. Você vai na farmácia, tem. Então você tem, né, todo o ambiente obesogênico disponível o tempo todo. Então é difícil, né, quando você quer fazer uma alimentação mais natural, a gente sofre no começo, as pessoas sofrem no começo pelos gatilhos sociais, entendeu? Se entrar, entra com força, senão se lasca com diarreia. É verdade, sim, no começo tem pessoas que têm diarreia, acabam consumindo muita gordura, tem pessoas que não têm, tem pessoas que ficam ressecadas, com constipação. Então, no começo vai ter um dos dois, né? Vai ter um desses dois colaterais aí na dieta carnívora. E na cetogênica também, né? Fora a abstinência do açúcar também, que é algo que não tem como, vou comer um pedacinho cada dia. Não adianta baixar a dose do drogado, entendeu? Droga se cura com abstinência, tem que tirar totalmente. Vai durar 1 ou 2 semanas, mas vai passar, né? Comigo foi assim, eu já fui 0,80, não vou comer mais açúcar, já era. Senti toda a fraqueza no começo, irritação, oscilação de humor, insônia, mas aí 2 semaninhas já estabilizou já. É que as pessoas têm que querer, né? As pessoas têm que ter prioridades. Muita gente que começa uma coisa, começa uma estratégia e não leva a sério, porque às vezes não tem tanta prioridade, vai na onda dos outros e tal. Você tem que pensar, se olhar no espelho, entendeu? Eu não quero mais ver isso no espelho. Todo dia você tem que falar, não quero me ver assim no espelho. Se eu quero emagrecer, não quero me ver assim no espelho. E colocar um propósito na sua cabeça, entendeu? Tem muitas pessoas que treinam, né, que estão com bastante dúvida aí, porque perde força durante o treinamento. Tem vários fatores também, não é só a falta de glicose no sangue, desculpa, falta de comida, né, que faz as pessoas acham que tá faltando comida, por isso que não consegue treinar. Na verdade, às vezes tá faltando minerais, às vezes tá desidratado, entendeu? Você não tá tomando direito, né, os eletrólitos para treinar, e aí acaba sentindo fadiga devido a essa falta de sódio, potássio, né, e magnésio. Então você suprindo todos esses 3 fatores aí, vai te ajudar a ter uma melhora no treino, entendeu? Tá se sentindo meio fraco no dia, quando você vai treinar, joga um pouquinho de água, joga um pouquinho de sal integral na água lá, e vai treinar, vai tomando durante o treino, que vai te hidratando e vai segurando a sua performance, entendeu? Fica tranquilo que vai passar sim. E só falando, né, galera, da cetoadaptação, que ainda tem dúvida que a cetoadaptação, quanto tempo demora, leva um tempinho, tá? Para o seu corpo utilizar corpos cetônicos como fonte de energia, preservando a glicose, né? Tipo assim, como preservando a glicose para manter, né, as funções vitais ali, o cérebro, tudo certinho, leva um tempo, tá? Leva aí de 2 a 4 semanas, entendeu?
A ideia no começo é você comer muito mais, comer até saciedade, suprir todo o organismo com nutrientes, para o seu corpo se adaptar mais, né? Tentar se adaptar mais rápido, entendeu? Se comer só carne, tem que consumir alguma vitamina? Depende, né? Se você, quando você começa uma estratégia alimentar nova, geralmente você está deficiente de algumas vitaminas que na outra dieta você não teria consumido. Quando você está numa dieta com carboidratos, comendo, por exemplo, frango e arroz não tem quase nenhum nutriente, é só proteína e carboidrato. Então você realmente vem um pouco desnutrido dessa época. Então no início é necessário que você faça os exames para investigar ali as faltas de antioxidantes, de alguns minerais, de algumas vitaminas e fazer a reposição no começo, tá? Mas em tese, se você comer fígado 2 vezes por semana, já está suprindo uma boa quantidade de vitaminas, né? Minerais, vitamina C, né? E se você comer bastante variedade de carnes, você está suprindo bastante e não precisa de alguma vitamina. O máximo que dá para precisar ali, caso que geralmente ninguém, quase hoje em dia, toma sol durante o dia, é a deficiência de vitamina D, né, galera? Eu tive que tomar no começo, sim, uma suplementação de vitamina D, mesmo eu na carnívora, tomando vitamina D, eu não tomava sol, então minha vitamina D estava muito baixa, entendeu? Então, porque assim, hoje em dia ninguém fica mais que 10 minutos exposto ao sol, né? O necessário seria pelo menos a gente ficar exposto ao sol sem protetor solar durante 1 hora, entre as 10 da manhã até umas 2 horas da tarde, nesse horário ali, onde os raios solares estão mais perto, né? Que aí tem absorção maior da vitamina D, né? Mas aí ninguém quase faz isso. Então vai ter que, além de tomar o sol, quando consegue, fazer a suplementação de vitamina D. Um mês de dieta carnívora dá para normalizar uma glicada de 5,7 junto com exercício físico? Com certeza, tá? Com certeza. A melhora de resistência insulínica, o exercício físico é algo incrível, tá? Porque quanto mais você treina, mais você estimula o seu organismo a produzir mais glicose. Então, quando você treina, o seu corpo quer glicose, então vai fazer essa glicada baixar, entendeu? Vai produzir menos insulina, né? Você perdendo gordura também, você vai melhorando seu metabolismo, colocando ele em uma rota mais termogênico, entendeu? Então, quando você... Tem gente que nem utiliza mais insulina, tem pessoas que já estão pré-diabéticas e não sabem, entendeu? E o exercício físico ajuda a resolver isso, tá? Vai treinando, vai fazendo a dieta carnívora, que é um pouco tempo, aí no mês é muito pouco ainda, entendeu? Que logo você já melhora. É, meia hora, mas é pouquinho, tá? Faça um exame de sangue ali com vitamina D, né? Que aí com certeza precisa suplementar. Um dos sintomas de baixa vitamina D, galera, é desânimo, é fraqueza. Às vezes a pessoa tá com fraqueza durante o dia ali, fadiga, e acha que é da vitamina D. Ela é importante para melhora do cortisol, da melhora do ciclo circadiano, para você dormir melhor, entendeu? Falta de vitamina D causa insônia também. Então tem vários fatores também que interferem, entendeu? Então, se você não gosta de comer o fígado, receita, tem. Na minha mentoria tem lá as receitas que eu passo. Tem receita de patê de fígado, tem essas coisinhas. Me chama ali no WhatsApp. E relação à vitamina de fígado, tá? Se procurar ali no site, Mercado Livre, você vai achar bastante suplemento à base de fígado de ressecado, dessecado que fala. E aí a pessoa que não consegue comer, ela toma o suplemento, né? Que aí vai suprir, entendeu? Quando a pessoa não consegue comer todo tipo de alimento, ela precisa suplementar, tá? O suplemento é necessário nesse caso, entendeu? Por exemplo, uma pessoa mais idosa não consegue comer tanta carne, tanto alimento ali na carnívora, vai precisar. Geralmente joga um wheyzinho ali, resolve, joga uma vitaminazinha ali, entendeu? E é isso aí, galera, tá? Quem tiver mais uma pergunta aí, hoje a live vai ser um pouco curta, tá? Porque eu tenho bastante coisa para fazer aqui, mas em tese eu acho que já expliquei para vocês mais ou menos um pouco, né? Como o nosso corpo funciona com a via glicolítica sem carboidratos, tá? É possível sim, só que você precisa se adaptar
E também não precisa ficar nessa onda aí, vai e vem, tipo, tá fazendo a dieta, de repente deu vontade de comer carboidrato. Aí vai lá e come carboidrato, aí sai da via de glicose de novo, o corpo começa a cessar de novo a fonte de glicose do alimento que você comeu e não do seu corpo, né, da fonte de gordura. Aí você volta de novo, na verdade assim, encurta mais o tempo de adaptação. Quanto mais você quebra a dieta, mais você encurta a adaptação, fica mais difícil para você se adaptar na dieta carnívora e ter os benefícios dela, né? Tem que ficar mais tempo sem comer algo fora para ter os benefícios, entendeu? Beleza, galera? Final de semana eu vou fazer mais uma live, tá? Quem tiver uma pergunta aí, quiser mandar no direct, também pode mandar para mim no direct. E aproveitando também, no final dessa live, eu vou fazer toda semana uma livezinha curta, tá? Essa live vai ficar gravada aqui. Depois eu vou postar lá no canal do YouTube, no meu canal Nutrição Ancestral. Quem quiser lá seguir, tem bastante dica importante, tá? Tem bastante entrevistas que eu fiz com vários médicos, nutricionistas, pessoal que tá fazendo a dieta carnívora, que tá tendo benefício, entendeu? E se você quer entrar na minha mentoria agora, né? O método carnívoro metabólico 3 vezes, né? É um protocolo que vai te trazer aí perda de peso em 15 dias, bem legal, entendeu? Se você fizer certinho esse protocolo, você vai conseguir perder esse peso, melhorar a sua capacidade física, tá? Então, mais ou menos explicando só por cima, assim, você vai fazer ali praticamente a fase de adaptação. Depois que você passa a fase de adaptação, você vai entrar numa fase de queima de gordura, né? Então, você vai ciclando, entendeu? São 3 dias na alimentação carnívora, aí faz um dia de jejum, aí no outro dia você volta para carnívora, mais magra, aí no outro dia você faz uma carnívora mais gorda, porque assim tem que ter essa flutuação de calorias para o seu corpo entender que ele precisa queimar a gordura. E, em tese, você não vai passar fome, porque você vai estar sempre comendo, né? Quando você começar a sentir fome, vai ser o dia de você comer o dia de carne gorda, e aí você vai, né, saciando nos dias. Então são 3 dias de carne magra, 3 dias de carne gorda, um dia de jejum, e aí vai potencializando o seu corpo a queimar gordura de forma automática, tá? Depois que o seu corpo já estiver acostumado, o seu metabolismo estiver eficiente, ele vai estar habituado a queimar gordura com fonte de energia, não vai mais precisar de glicose, de um alimento, entendeu? Então toda a sua gordurinha acumulada aí, ela vai ser queimada, destruída com esse protocolo, tá bom? O link tá na minha bio, beleza? Quem tiver dúvida é só lá acessar, aí fala comigo, tá bom? E vamos aproveitar, né, galera? Porque já estamos chegando no final do ano, estamos já praticamente no final de setembro, temos só outubro, novembro, né? Para dezembro chegar no Natal legal, com uma performance boa, com uma saúde legal, com um corpo bonito, né? Não adianta querer correr, chegar em dezembro, querer já fazer, né, coisa do dia pra noite, entendeu? O resultado não é do dia pra noite. Vocês precisam entender que leva um tempo, né, pro seu corpo. Ao mesmo tempo que vocês levaram para engordar ou para ganhar gordura, se foram meses, anos, também vai levar um tempinho, né? Claro que não vai levar anos, né? Mas vai levar um tempinho para o seu corpo adaptar ele bem, né? Para você não sofrer, não ficar passando fome, né? Porque é muito ruim você fazer uma alimentação para perder gordura passando fome. Não é sustentável, não é duradouro, você não vai durar, né? Toda restrição gera uma compulsão. Então, quando você faz uma dieta muito restrita, você não consegue aguentar por muito tempo. Beleza, galera? Boa noite para vocês aí. E qualquer dúvida sobre o método carnívoro metabólico, protocolo, só me chamar ali no link da bio. Boa noite para vocês aí.